Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Uma excelente tarde a você que está na sintonia das emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Estamos iniciando mais uma edição do Pronto Atendimento nesta tarde de terça-feira. Boa tarde, Adriana Fukuda. Boa tarde, Palermo. Hoje conosco aqui. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Wilson. Muito em ordem. Vamos ver hoje o programa aí, o que nos traz de aprendizado. Isso aí. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Cláudio Palermo, saudoso das épocas em que fazíamos o pronto atendimento juntos, né? Isso. Exatamente. Boa tarde, Adriana, Beth, e boa tarde você, querido amigo, ouvinte e telespectador. É sempre motivo de grande alegria estarmos juntos. Boa tarde, Elizabeth. Tudo bem? Boa tarde, Cláudio. Seja bem-vindo. Obrigado. Né? Adriana, Wilson, nosso Damião, né? Onde ele estiver, de férias. Um abração. Abraço a todos, carinhoso, e que possamos juntos, né, passar esses minutinhos que correm tão céleres, né? Isso aí. Contamos com a sua participação pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Também estamos no youtube.com/TV Mundo Maior e tem a linha do ouvinte 0800 979 5011. E o nosso WhatsApp também 996433827. Participe aqui, interaja conosco no pronto atendimento desta terça-feira. Quem vai fazer a prece? Ficou a Elizabeth mesmo? Elizabeth. Acho que foi. Vamos lá, então. Então, nós vamos unindo os nossos pensamentos, o nosso melhor sentimento. Entre nós, esse elo fraterno, que vai se formatando, que vai se fortalecendo, alcançando as equipes espirituais presentes, aos bons amigos que nos sustentam, que nos tutelam nesta tarefa. Companheiros queridos, aqui estamos mais uma vez junto a vocês para que possamos realizar a nossa humilde participação nesta tarde. Esses elos luminosos vão alcançando a todos os corações que nos ouvem, que nos veem, que neste momento estão sintonizados conosco, juntamente aos seus mentores. E assim reunidos, felizes por este momento, buscamos a figura do Mestre, coração amoroso que nos tutela e nos sustenta pelas estradas do aprimoramento. Evangelho que nos traz a luz para que possamos nos conduzir junto às belezas do aprendizado que compete a cada um de nós. Mestre, aqui estamos mais uma vez, reunidos em Teu nome, como já estivemos há séculos, há milênios atrás. Ouvindo o Teu chamado, os nossos corações se alegram, nos recordamos das Tuas palavras, nos emocionamos com a Tua exemplificação e Te pedimos ser conosco mais uma vez. Nos reconforta, nos ampara, nos conduz por essa estrada luminosa que somente o Teu Evangelho é capaz de nos levar. E junto a Ti ainda Te pedimos, nos leva ao Pai Criador, ao Senhor de toda a vida, ao Senhor de toda a criação, a beleza estuante que se desdobra aos nossos olhos a cada segundo. Pai, Te agradecemos por esse momento em nossas vidas. Te agradecemos por já Te conhecermos, por Te louvarmos e glorificarmos nesse momento das nossas humildes existências. Nos abençoe e nos fortalece, nós que somos Teus filhinhos pequeninos, mas que já estamos conscientes da nossa oportunidade de participar da Tua causa. A causa do bem que preenche a todos os mundos. Pai, nos favorece com as Tuas bênçãos, para que assim reunidos em Teu nome, possamos aprender um pouco mais e como humildes instrumentos, participar da Tua causa de amor, hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja.
Wilson, uma notícia não tão feliz, né? Pois que é o desencarne aí do José Bueno, que há 2 anos lançou um livro, né? Isso, não, até um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Exatamente, Se não me falha a memória, foi em 2015. 2015. É. E que tinha um trabalho com as letras muito grande e forte dentro das casas André Luiz. 57 anos, retornou aí à pátria espiritual. Retornou à pátria espiritual. José Roberto Bueno. É óbvio que ficamos tristes, né? Por conta da partida do corpo físico, né? Mas também entendemos a importância da libertação, né? Da questão espiritual. Hoje o mundo espiritual está festivo, festa, né? Está em festa por conta do retorno desse grande homem, um dos internos, né? Das casas André Luiz, e que foi um grande exemplo de vida para muita gente mesmo. Inclusive todos os textos que ele escreveu, o livro, né, Me Leva Que Eu Vou, uma história de amor à vida, contando a história da vida dele, né, como foi desde o início, um momento que ele passou de revolta por não aceitar a condição de estar com o corpo com algum tipo de deficiência. E aí depois a sua aceitação, e aí ele fez um trabalho. O Bueno era um líder lá dentro, né? Era impressionante, ele liderava por conta da amizade, do carinho que ele tinha, por todas as coisas que ele escrevia, fantástico. Então, que Deus o abençoe, que ele possa ter agora nessa sua jornada espiritual uma condição nova, liberta, onde ele vai poder se expressar de forma diferente, não vai mais precisar ser pelo método Bliss, né? Que eram com aquelas pranchas. A prancha dele era a maior de todas, né? Então, quer dizer, era a forma como ele se comunicava. E realmente, estou muito triste, mas ao mesmo tempo contente. Nossa vibração aí para o José Roberto Bueno, que escrevia para o jornal, né, lá das casas André Luiz, um jornal interno, né, Mundo André Luiz, e lançou pela Mundo Maior, Me Leva Que Eu Vou, uma história de amor à vida, né? Então, nossa gratidão, né, por todo o trabalho que ele fez. O dia do evento, do lançamento do livro, que foi lá no anfiteatro, no Lízias, eu lembro disso. Nossa, foi muito bonito, um lançamento do livro em grande estilo, né? Muito bom mesmo. Legal, tá chegando perguntas aqui pelo WhatsApp, 996433827. Boa tarde, meu nome é Adolfo Ferreira, moro em Igaraçu do Tietê, interior de São Paulo. Gostaria de saber se a música pode atrair espíritos ruins e bons. Eu ouço muito rock e às vezes fico pensando que tem músicas que eu não deveria ouvir por medo de atrair espíritos ruins. Existe realmente essa conexão da música com espíritos bons ou ruins, Adriana? Em primeiro lugar, o que faz com que os espíritos se sintonizem conosco é a nossa condição moral. Acima de tudo é ela que é realmente o que cria essa atração dos espíritos ao nosso redor. As músicas que porventura escutamos, elas têm ali um conteúdo vibratório também. Elas têm, né, toda uma resposta vibratória. Tanto no tema que aborda, muitas vezes um tema que incita alguma coisa, alguma questão, algum comportamento, ou pela própria vibração que a música foi criada. Há trabalhos lindíssimos dentro de algumas casas espíritas. Eu conheci um especial em que a casa elaborou todo um trabalho de uma seleção de músicas justamente desenvolvida para criar um ambiente vibratório para determinados trabalhos, ou de concentração, ou um ambiente de mais público, ou um ambiente de trabalho mediúnico mesmo. Nós sabemos que essa questão da aproximação dos espíritos pela música, eles vão sintonizar afinidades conosco em primeiro plano. As músicas que nós escutamos é que nos influenciam também, a vibração que a música causa no nosso cérebro, as palavras que dela, né, são repetidas em nosso pensamento. Tudo isso vai somando ao nosso conteúdo espiritual e vibratório, né? Se entendemos que tudo é energia e que tudo no universo caminha na forma de ondas,
As músicas são essa energia em forma de onda, né? E essas ondas refletem nosso cérebro. Há um trabalho muito bem feito, né? Até eu estava lendo, são entrevistas feitas ali no Obras Póstumas, também aborda a questão da música, né? E eles colocam que quanto mais evoluído o espírito está, melhor é essa ambientação musical a que ele se coloca, né? Então as músicas, elas evoluem com o espírito também. O rock não é essencialmente mau, né? Ele pode ter alguns conteúdos mais densos, vamos dizer assim, algumas palavras mais... todas as músicas não são ruins. Não, né? Inclusive o rock, ele liderou uma época, um movimento de transformação, de comportamento, e nós temos músicas lindíssimas, né, nesse estilo do rock. Então eu não acho que ele deva se fixar nessa questão de que rock é ruim, e sim o conteúdo do pensamento dele, o tipo do conteúdo que a música traz, é isso que vai refletir. Legal. Tem música espírita chata também, né? Aquelas músicas que coloca na casa espírita é muito chato, aquilo faz dormir, né? Então, acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu não gosto quando começa, isso aqui é do mal, isso aqui não pode assistir. Acho que não é a proposta espírita essa. Não, tanto que nós temos na mocidade, várias mocidades que trabalham apresentações de música com rock. Sim. Temas interessantes, as letras são muito interessantes para o jovem aprender moral. Tem músicas que eu acho que o que importa é o que fomenta dentro da pessoa, né? Se é uma letra agressiva, né? Tem um ritmo intenso, mas se é uma letra agressiva e lá a pessoa fica repetitivamente uma incitação, é um mantra, né? Uma incitação a situações de ódio, de raiva, com absoluta certeza isso vai acabar fazendo mal, vai fazer com que a pessoa se sintonize com espíritos com a mesma linha de raciocínio, né? Agora, existem rocks, né, que têm letras maravilhosas, e eu acho que isso é que é tanto importante. Nacional quanto internacional. Exatamente, letras, né? Então são coisas que tudo vai depender da escolha. É uma questão assim, até de alguma forma não é difícil de você ver isso na prática, porque quando você ouve uma música, se você está prestando atenção, você percebe se ela te acalma, se ela te energiza, se ela te eleva. E outras, ao contrário, elas podem te deixar mais agitado, mais para baixo, se você já não está bem. Então é a questão assim da sintonia e do nosso conteúdo, como a Adriana colocou. E muitas vezes, como nós, principalmente os médiuns, somos antenas, nós temos facilidade em sintonizar. E de acordo com como nós estivermos, nós vamos captar essa onda e vamos trazer para dentro de nós. Então o cuidado é sempre assim, conosco, não é? Sempre o cuidado primário é conosco. O Cláudio colocou da casa espírita, em geral, as músicas que hoje são deixadas na casa espírita enquanto a público, é aquelas que neutralizem o ambiente. Realmente quem as ouve não tiram nenhum tipo de sensação, porque o objetivo da música ali é colocar as pessoas, na verdade, no mesmo... E harmonizar, deixar mais tranquilo, mais sereno, porque a gente vem da rua muito atabalhoada, e você fica vezes assim... um pouco agitado, né? Então, e aí você recebe aquele ambiente, né? Um preparo, né? Pelo WhatsApp, sou do Rio de Janeiro, estou muito feliz por encontrar esse canal, que está sendo uma coisa maravilhosa na minha vida. Meu filho desencarnou em 2016 num acidente fatal. Ele era, acho que caminhoneiro, né? Até me pergunto hoje por que se foi antes de mim. Não estava preparada para tal fato. Gostaria de saber se através dos ensinamentos ele está bem. E tinha 32 anos, Maria José, e ela diz aqui que quer aprender a lidar com essa dor. E aí, Wilson? Eu acho que é importante nós termos sempre o seguinte conceito de vida, né? Ninguém nasceu para sofrer, tanto quanto ninguém desencarna para sofrer, né? Porque o progresso é uma lei de Deus. Nós vivemos para buscar o bem-estar, né? A plenitude da vida do amor. E assim é uma conquista de todos nós. Saber se a pessoa está bem ou se está ruim pode ser uma preocupação tanto do encarnado com relação ao desencarnado, como muitas vezes do desencarnado com relação também ao encarnado, né? O que nós precisamos é trabalhar
na medida do possível, porque eu sei que isso realmente não é fácil, esse afastamento, essa perda, né? Que na realidade não é uma perda, é um afastamento que vai acontecer. Temporário. É temporário, porque um dia vamos nos reencontrar, né? Então isso causa aquela sensação de dor, né? O sofrimento muito intenso, mas é importante também lembrar que é o caminho que a vida coloca, né? É uma condição sine qua non para todos nós, né? Quem não vai desencarnar, né? E é difícil de saber qual é a ordem. É lógico, né? Normalmente a gente pensa que são os mais velhos que devem desencarnar, mas não é bem assim que acontece, né? O desencarne ele ocorre de acordo com a necessidade do espírito, de acordo com o progresso dele. E para ele estar bem, eu tenho absoluta certeza que ele ficará muito bem a partir do momento que ele souber que você está bem, né? Que você libera ele para ele dar continuidade na jornada. Uma vez o Dr. João fez um paralelo, né? É como se você tivesse um filho que fosse estudar num outro país, né, distante, e você ficasse o dia inteiro ligando para o filho ou para a filha e não deixa o filho cumprir as suas atividades, não deixa ir para a aula, tá toda hora. O pessoal não fica em paz. Então a pessoa não fica em paz. Eu estou morrendo de saudade. Tá, então existe essa situação. Então o importante é a gente, na medida do possível, buscar promover para essa pessoa a liberdade. E eu sempre bato nessa tecla, é importante buscar o tratamento, né? A orientação, o espiritismo, ele explica que a vida ela continua após, ela não começa, né, no berço e também não termina no túmulo, né? Ela antecede e vai adiante. Então, já que a gente sabe disso, vamos procurar minimizar, né, esse sofrimento na medida do possível, mas buscar ajuda na casa espírita e ajuda profissional, né? Eu acho que isso daí é importante a gente fazer também. A Pina, ela não fala, ela fala que está no interior de São Paulo, mas morou durante muito tempo aqui na capital, frequentou casas espíritas, tem mediunidade, fez diversos cursos, aí ela mudou para o interior e lá na cidade que ela está, os centros espíritas não têm parte prática, a parte mediúnica, eles se concentram só no estudo. E aí ela pergunta: minha dúvida é, se eu ficar só nos estudos, estarei trabalhando minha mediunidade? E aí, Elizabeth? Olha, na verdade, nós trabalhamos a nossa mediunidade o tempo todo, porque nós somos médiuns 24 horas, né? Não é só na casa espírita. Então, todas as vezes que nós estamos pensando bem, sentindo bem, fazendo algo de bom, nós estamos exercitando, de qualquer forma, todas as nossas aptidões, inclusive a mediúnica. Mas eu entendo que a pergunta é em relação ao trabalho mesmo mediúnico específico. E aí, é uma questão assim, o plano espiritual está vendo a conjuntura dela. Ela está morando num local onde ela não tem essa possibilidade no momento. Então, eles vão auxiliá-la nesse momento. Agora, seria interessante se ela tivesse oportunidade, talvez uma cidade mais próxima, algum local outro, onde ela pudesse ter essa oportunidade de retornar nessa prática mediúnica. Mas ela fique tranquila, porque a espiritualidade conhece a situação dela. Ela, continuando a estudar, ela está aprendendo. Agora, quando tiver a oportunidade de retornar à tarefa, se isso é uma coisa ostensiva no caso dela, seria importante ela retornar. Sim. Ou ela funda aí a própria casa espírita. Isso que eu ia falar, que ela funde a própria casa espírita. Coloca, né? lá as atividades. Quem sabe ela foi mediúnicas. para isso, né? É Vai interessante é que tem Comenta isso depois do intervalo. Vamos para o intervalo, Tá, daqui a pouquinho a gente retorna. Até já. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser.
A Guerra Franco-Prussiana, um conflito que modificou a história espírita. 1870. Uma nova guerra em curso, a Franco-Prussiana. De um lado, o Império Francês de Napoleão III. Do outro, o Reino da Prússia de Guilherme I. O Império Francês temia o poder territorial, populacional e econômico dos prussianos. E o estupim da guerra fora a indicação de um parente do Reino da Prússia para a ocupação do trono espanhol. Napoleão III pensava que o exército estava preparado. Não faltava um botão, dizia o ministro da guerra. Em pouco tempo, a França estava derrotada, o imperador deposto e preso. Paris, cercada, seu povo com fome e frio. Revolta e revolução, 35 mil mortos, 100 mil desaparecidos. A República se inicia em uma crise sem precedentes. A Guerra Franco-Prussiana causou grande paralisação no movimento espírita francês. Os continuadores da obra de Kardec, em virtude do caos econômico e social que ocorreu em Paris, se dispersaram, obrigados a abandonar a causa espírita para cuidar da subsistência de suas próprias famílias. A gigantesca rede de grupos e médiuns se desconectou. Alguns seguidores, opositores das ideias progressistas e revolucionárias do espiritismo, tomaram aos poucos a sociedade e a revista espírita. Teria início um desvio, marcado por infâmias como a adulteração do livro A Gênese, a queima dos arquivos pessoais de Allan Kardec. Amélie Boudet, Bert Fropp, Leon Denis, Gabriel Delany, fiéis companheiros, lutaram para restaurar o espiritismo original. Mas essa história ainda não acabou. Estamos de volta com o pronto atendimento desta terça-feira. Pessoal participando aqui pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Eugênio Lico, que está em Itu. Janete Guimarães, boa tarde. Glace Souza, Fátima Barbosa Xavier, Ana Cláudia Valentim, Rosângela Castro, Ivani Santos está com a gente também. Jane Nascimento, Nilda Leone, Deugina Isabel Bernardes também está nos acompanhando. Deise Mansano, né, que apresenta o pronto atendimento de quinta-feira. Boa tarde, beijos a todos. A Ana Cristina disse que prece linda, né? Realmente, a Adriana falou que você era um espírito muito evoluído agora. Ah, sim. A prova aqui na prece, viu? Confirmado, né? É. Irma Aparecida Rodrigues está com a gente. Andréa Merbold, Janete Guimarães, assim seja. Cíntia Alves, que linda prece, ó. Jane Nascimento, Marilena Vedana, que está em Porto Alegre, grata sempre. Quem mais aqui? Vera Lúcia Riqueza está nos acompanhando. Lala Xavier, mensagem maravilhosa. A Ana Cristina, que está em Guapimirim, Rio de Janeiro. Cristina Kirchhoff está com a gente. Reni de Oliveira também manda o seu olá. A Ana Cláudia Valentim diz: um espírito que sofreu por 25 anos com uma doença sem cura, para os médicos na matéria, quando desencarna, como fica do lado de lá? Ah, com certeza ele vai ser acolhido, vai ser levado ao local para refazimento e mesmo para algum tipo de assistência. E aí depende muito também da forma como essa tribulação foi encarada, né? Da forma como isso foi trabalhado, conforme a renovação interior foi trabalhada, porque ninguém passa 25 anos da vida com um problema, inclusive com a dificuldade de não se saber o que é, sem que isso seja uma coisa necessária naquele momento. Às vezes até solicitada por nós que nós não lembramos, mas... E aí ele vai ser assistido do outro lado. Talvez ele se recupere rapidamente, dependendo da condição moral que foi adquirida, da forma como isso foi enfrentado, talvez não,
Aí nós não sabemos, né? Mas nós sabemos sempre que a misericórdia divina nos envolve, que nós não estamos sós e que a espiritualidade, a medicina da espiritualidade é muito mais avançada que a nossa. Então, se nós ainda não temos condições às vezes, de resolver, até porque são coisas radicadas no espírito de uma forma muito intensa, às vezes bagagens do pretérito, a medicina espiritual ela é mais avançada e ela vai poder auxiliar muito mais. Pelo WhatsApp, boa tarde. Pensamentos de suicídio. O que fazer? É o José de Araraquara, Adriana. Tá aí um alerta vermelho, né? Ele deve rapidamente buscar ajuda. De pensamento em pensamento vai se instalando uma ideação. Então ele tem que buscar realmente amigos, locais, recursos, né? Que hoje em dia dispõe a sociedade. As casas espíritas estão aí sempre de portas abertas, acolhendo quem os procura já. Sim. Com essa informação, olha, eu tenho pensado muito em suicídio. Com certeza ali, não é só ele pensando, é um outro pensante, né, numa forma espiritual, que está atuando sobre o campo das emoções dele. E muita prece, né? Eu digo sempre que esse tipo de abordagem espiritual sobre nós, né, no momento em que nós colocamos a prece, uma sintonia nossa do pensamento, já começa daí, né, um recurso de autoajuda. Mas também buscar um amigo, uma casa espírita, um local adequado para que esses pensamentos possam sumir. Não deixar em segundo plano ou não dar a atenção que se deve. Sim, é verdade. Mandar um abraço aqui pro pessoal que também está no youtube.com/TV Mundo Maior, de Personal, Clarice Klein, a Rita Jesus, boa tarde, amigos, Janaína Couto, que está em Minas Gerais, e o Paulo Araújo, Lindinalva Barbosa, que está em Brasília, obrigado aí pela audiência. Mais uma pergunta aqui de Bragança Paulista, o Afonso, diz o seguinte: minha mãe me dizia, filho, tudo que acontece nesta vida é no tempo de Deus. Faça a sua parte, seja correto que tudo se resolve da melhor forma. Aí ele pergunta, esta minha ansiedade é falta de fé ou paciência? O Afonso aí de Bragança Paulista. E aí, Wilson? Pergunta difícil, né? A ansiedade, ela é a ansiedade, né? Eu acho que a observação da mãe dele é correta, né? O tempo de Deus é o tempo que realmente as coisas acontecem, né? E ela complementa, né? Faça a sua parte, porque tem muita gente que fala, não, é o tempo de Deus e prefere ficar sem fazer nada, né? É uma excelente desculpa para não fazer absolutamente nada. Então ela diz certo, então que muitas vezes nós nos enveredamos, né, na vida, né, na vida carnal, e a gente vai por um caminho e as coisas não acontecem exatamente da forma como nós gostaríamos que acontecesse. Temos dificuldade da aceitação. Eu acho que esse é o grande problema que muitas vezes ocorre. O sofrimento, conforme o próprio Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, nós sofremos porque nos sentimos contrariados, né? Então, muitas e muitas vezes, o que falta é aceitar a situação como ela está acontecendo, e dessa forma eu tenho certeza que muitas vezes a ansiedade vai diminuir. Agora, volto sempre à mesma questão: buscar o tratamento de passe, né, água fluidificada, evangelho no lar, é importantíssimo, a leitura, o entendimento, a observação e a ajuda psicológica e médica quando for, né, também necessário. Eu acho que é fundamental, porque às vezes a pessoa sofre também do transtorno de ansiedade por alguma razão, e aí ela vai precisar de alguma ajuda, de algum componentezinho que possa facilitar a vida da pessoa, né? É que tem doenças psicológicas que às vezes as pessoas, principalmente da família, né, acham que aquilo é um comportamento normal, mas a medicina ajuda muito a reconhecer isso como uma doença. Exatamente. Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, boa tarde a todos. As magníficas obras da natureza que vão desde o microscópio ser vivo até os colossais planetas nesse universo sem fim, sem dúvida tem a mão de Deus. Aí ele pergunta, por que muitos ainda acreditam que tudo se originou da explosão do Big Bang? Na verdade, o Big Bang, ele pode ter acontecido mesmo, mas isso não quer dizer que não havia uma inteligência por trás desse acontecimento, né? E nós somos ainda muito heterogêneos, né? Tem companheiros nossos que tiveram... O Emmanuel fala da evolução das duas asas, do intelecto e da moral, não é?
Muitos de nós evoluímos muito na parte intelectual e pouco ainda na moral. E alguns evoluíram mais na moral e menos na intelectual. E talvez muitos que evoluíram assim nessa questão intelectual tenham essa dificuldade de reconhecer essa fonte suprema maior, né? De reconhecer que tudo tem uma causa maior, né? Não só que pode não só ser medido pela ciência nossa, humana, mas que é muito maior e que ocasionou tudo isso, o próprio Big Bang ou outra teoria que venha a ser desenvolvida em relação ao início do mundo, né? Agora vamos pensar que nós somos um mundo pequenininho, né? Num sistema solar de mais outros 8 planetas aí, numa galáxia imensa, sendo que tem um monte de outras galáxias. Então, olha só o descortinar do universo. E Jesus já falava: há muitas moradas na casa do meu Pai, já colocando muito claro isso, né? Mas todos vamos evoluir. Todos nós vamos nos encontrar, e é importante que a ciência ela vá desbravando os caminhos, mas é importante que nós não esqueçamos a nossa parte moral, que alia a ciência para o nosso melhor aprimoramento. Pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, a Lala Xavier diz: minha mãe faleceu na Copa do Mundo de 1970, que foi no México, né? E minha neta nasceu no ano deste ano, né? Na Copa da Rússia, no mesmo horário que a mãe dela desencarnou. Aí ela pergunta: posso pensar que seria uma reencarnação? E aí, Adriana? Olha, Deus, eu diria assim, desde criança eu achava que se Deus tivesse outro nome seria matemática. Porque é interessante como tudo na obra de Deus parece uma matemática perfeita. Até mesmo a Bíblia, né? Se você vai observar toda a composição, a criação da Bíblia, ela é matematicamente perfeita. Nós temos aí esses comprometimentos familiares, né? Que nos são dados a cada encarnação. E matematicamente tem muitas coincidências, né? Que remontam a esse tipo de interpretação. É importante ela não se apegar a essa ideia se é ou não é, né? Talvez com a convivência desse espírito que chega, ela possa observar algumas situações que a façam, né, ter um pouco mais de orientação ou certeza em relação a quem está ali. Mas, de fato, é alguém muito ligado, sim, a esta família, né, nesse plano todo reencarnatório, e por isso esta matemática tão interessante que ela observou. Sim, né? A Kellen Pacheco diz pelo youtube.com/TV Mundo Maior, ela sente muita tristeza, pois está aí com a falta da mãe que partiu para o mundo espiritual há 45 dias. O que a gente poderia falar aí para Kellen, para confortá-la, Wilson? Pois é, eu acho que é um momento difícil. Eu acho que o importante é viver, né? Não negligenciar a ponto de achar que isso não aconteceu, não é? Houve uma passagem, a pessoa, que nem a gente estava falando hoje, né, no início do programa, né, do Bueno, né? Sim. Então, com absoluta certeza, ele terminou o ciclo dele. E quem de nós vai ficar aqui? Eu imagino, se agora eu já sou chato do jeito que eu essa idade, imagina se eu ficar com 150 anos, então. Né? Tinha até aquele filme do Wolverine, né? Que ele começou a ficar incomodado porque ele não morria, né? Então ele via todas as pessoas que... Então, obviamente que é importante a gente lembrar que o desencarne, ele faz parte, ele é o complemento da vida. O espírito chegou num ponto onde ele não precisa mais estar aqui, então ele pode retornar à pátria espiritual para dar continuidade na sua jornada evolutiva. Nós sentimos saudade, sim. Eu vejo quando eu cheguei aqui, estava conversando com a Ellen, né? Ele estava comentando a respeito do desencarne do meu pai, como foi difícil, isso faz já 38 anos já, né? Veja, faz bastante tempo. E como foi difícil os primeiros momentos, mas a gente trabalhando com amor, com serenidade, com aceitação, procurando passar adequadamente por todas as fases, entendendo que a vida continua aqui e lá, né? Que na realidade é uma continuidade, e com absoluta certeza a gente supera. Oração por ele, né? Oração por ela, oração pela família, oração por quem fica aqui, oração por quem está na nova vida, buscando sempre o entendimento que é um conjunto de fatores que faz com que a gente consiga
ter uma visão diferente. É a nossa forma de encarar que vai minimizar o nosso sofrimento. Exatamente. As nossas vibrações aí para você, viu, Karen? Pelo WhatsApp, boa tarde, gostaria de pedir luz para o meu cunhado. Ele tem ido ao cemitério e está se deixando levar por energias negativas e tem ido para fazer encontro com outras pessoas e ficar bebendo lá. E isso está afetando toda a família. E aí é uma situação complicada, porque nós vamos nos deixando envolver nessas sintonias com vibrações mais baixas, né? Tanto do hábito etilista, quanto do ambiente que ali está, que no cemitério muitas vezes nós sabemos que alguns companheirinhos ainda estão ali próximos, né? Aos sepulcros. Então ele necessita bastante de prece mesmo, de paciência, de tolerância, e no momento que ele estender a mão, é necessário que nós possamos dar a mão para ele, né? Por vezes é uma fase, mas essa fase pode se tornar, como a Adriana colocou na outra questão, uma coisa de uma ideia fixa, e fica uma grande dificuldade. Então, quando ele estiver sóbrio, né? Sóbrio, aí seria interessante conversar com ele, procurar de alguma forma alertá-lo, né? Não assustá-lo, ou então falar assim, olha, você não pode ir, porque na verdade ninguém pede ninguém. Mas talvez alertá-lo que não é o melhor lugar, que talvez ele esteja se excedendo na questão do etilismo, se ele não quer buscar um auxílio. E aí nós deixamos assim essa porta aberta para que ele possa realmente buscar esse auxílio. E se pudermos colocar o nome dele na casa espírita para que se faça um atendimento à distância, também seria bastante interessante. Sim, isso me lembrou de um amigo que eu tenho aqui em Guarulhos, que ele vai nos cemitérios aqui da cidade fazer evangelho no lar no cruzeiro, porque ele é médium, vidente, então ele começou a perceber que quando ele ia no cemitério, os espíritos percebiam que ele enxergava, começaram a seguir ele, né? E aí ele perguntou, por que vocês estão me seguindo? Porque a gente precisa de um auxílio, a gente está aqui no cemitério e não consegue sair, para onde a gente vai, ninguém nos orienta. Então ele começou a fazer evangelho no lar lá, para orientar os espíritos que ficam lá vagando, né, pelo cemitério e não sabe o que vem além, né? Às vezes está tão ligado ainda na matéria, Sim. no corpo, que eles não percebem as equipes espirituais que estão ali para auxiliá-los, né? E às vezes é mais fácil perceber o encarnado, né? Pela ligação com a matéria. A gente tem muita pergunta aqui, tanto no Face quanto pelo WhatsApp, no YouTube também, falando dessa questão da desencarnação de familiares e de amigos, e a pessoa que fica não consegue lidar bem com esta questão. Tem a questão do luto, né? E dizem que até 2 anos, passando disso, já se torna um processo aí que tem que recorrer à parte psicológica. O que vocês poderiam dizer a essas pessoas que ainda têm a dificuldade, não aceitam, sofrem pela questão da morte, né? Isso é uma das rotinas, né, que temos na casa espírita, é o acolhimento. As pessoas que têm essa enorme dificuldade, né, em compreender ou assimilar a passagem de um ente querido. Primeiro que a família no todo, ela pode se sustentar nesse momento, porque tudo isso exige tempo, né, um processo de aprendizado, essa forma nova que Deus propõe à família, leva tempo, né, para que todos possam assimilar com naturalidade. Nós não nos exigimos demais logo ali no início dessa passagem, essa postura tão sábia. É fácil dizer, né? Na hora que estamos lá na tarefa ou no exercício, é muito mais difícil. Então, deixar realmente que o tempo, que é o Senhor da razão, da verdade, nos traga, né, essas respostas da vida. O próprio tempo se incumbe de criar novas experiências, né? Essa família que um ser deixou o lar. Depois, esse conhecimento espiritual que a pessoa vai buscar é importantíssimo. Ela vai se permitir até estar mais em paz, e aí vem aquelas oportunidades divinas, no momento do sono, né, dos sonhos,
essa interação, muitas vezes, com esse parente, com esse ente querido. Porque quando estamos em equilíbrio, temos mais propriedade para encontrar com eles e dar uma palavra de consolo, uma palavra de alívio, né? Então, o nosso equilíbrio é de fundamental importância para que a gente possa revê-los nessa maneira tão bonita que Deus concedeu. Já estamos no final do programa, é isso, Fernanda Lima? Ok? Então a gente agradece aí a participação de todos, agradecemos aqui a participação da nossa equipe. Pronto Atendimento volta na quinta-feira, porque amanhã tem Espiritismo aí falando das cartas de Kardec. Um grande abraço, vamos que vamos.